Como emagreci 37 quilos em apenas 3 meses e meio. Bom, eu vejo muito na internet assuntos diversos, ou então até vídeos também de como você emagrecer rápido, sem fazer nada, ou então às vezes quando eu tô sentado com amigos conversando sobre que eles estão falando que eles vão começar a fazer dieta, até amigas mesmo. Daí quando eu tiro essa foto que eu tô mostrando agora, e todo mundo fala, nossa, Ronan, o que aconteceu? Ou então, até as pessoas que me conheciam há 10 anos atrás, foi que quando eu comecei a fazer essa dieta e tudo, o procedimento, que depois dos resultados elas falaram pra mim que eu tava muito diferente. Algumas até começaram a perguntar se eu tava passando por depressão por ter emagrecido tão rápido. Mas se você quiser saber como que eu emagreci tão rápido assim em pouco tempo, você assiste até o final que eu vou contar a minha história e o que eu fiz pra mim obter esses resultados. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ronan, eu tenho 25 anos, eu falo de algumas dicas e experiências que eu tive em torno da minha vida, ou então de alguns assuntos que a gente não pode falar no cotidiano, mas que eu abordo aqui no canal. E se você tiver interesse, depois você dá uma olhadinha em alguns vídeos meus para você saber do que eu tô falando. Há 10 anos atrás, hoje eu tenho 25, então eu tinha 15 anos. Eu tinha 1,68 m, eu tava pesando na época 82 quilos. Só que o que muita gente não sabe também, que eu tenho que falar, foi o que me levou a esse excesso de peso, porque na época, uns 5 ou 4 anos antes, eu era magro. E daí do nada eu comecei a ganhar peso, só que no final eu até falei com os meus pais o que estava acontecendo. Bom, tudo começou assim que eu tava entrando na adolescência, também em escola, estudando e tudo. Eu tava passando por alguns problemas. Daí tudo que eu tinha relacionado a algumas coisas da minha vida, tudo que acontecia na minha vida, na época começou como... eu comecei de brincadeira mesmo. Eu ficava irritado, eu ia, comia, eu fazia miojo, fazia hambúrguer, comia o que tinha em casa e também, tipo assim, eu comia em excesso. E isso só começou no início assim, só que depois virou um vício. Aí eu tava estudando, todo mundo na minha escola começou a falar que eu tava engordando, aquelas piadinhas que vocês devem escutar quem passa por isso. E que como começou essas piadinhas, eu ficava comendo ainda mais, então, ou seja, ficava agravando o meu problema. Mas só que chegou um tempo que eu mesmo, quando eu ia me pesar, eu comecei a olhar, 70 quilos, eu tinha 1,68 m. Aí começou com 70 quilos, depois 75, depois 80, 82. Aí teve uma época que a ficha caiu, porque eu já tava muito acima do peso e eu tava comendo demais. Foi até que passou uma reportagem na época na TV dos jovens que tinham problema, fica descontando na comida, ou então naqueles jovens que têm problemas, eles vão e passam mal só pra ficar magros, porque tem problema com a aparência. E quando eu tava no colégio, a gente teve uma época que a gente fez trabalho e a professora tava explicando, foi naquela época de IMC. E até a professora explicou, que eu vou deixar até uma tabela aqui pra você ver, que você tá vendo agora. No caso, você tem que multiplicar a sua altura por 2. No caso, você multiplica a sua altura por altura. Você pega o seu peso e divide por esse resultado. Aí, com base nisso, nessa tabela que tá aparecendo agora, você vai ver se você tá acima ou não do seu peso. No caso, as nutricionistas ou nutricionistas, eles fazem isso pra gente saber se eles estão acima, se a gente tá na média, que é no padrão, que nosso peso, no caso, que deveria ser normal, e se a gente tá abaixo do peso. E é isso que eles fazem. Então, eu já comecei a observar nessa época, quando eu fiz esse trabalho, que eu tava acima do ir no médico e fazer o exame. E daí aquilo me alertou o que estava acontecendo comigo. E aí até que eu pedi a minha mãe para marcar um exame de sangue. Minha surpresa, fazendo sempre todo ano, só que desse tempo eu fiz em 6 meses. E quando eu fiz pela primeira vez que eu comecei a ter excesso muito de peso, que eu comecei a inchar mesmo, que eu observei o meu corpo estava ficando muito inchado, porque minha barriga estava crescendo, o meu braço, as roupas que eu estava vestindo não estava servindo direito, eu tinha que pedir para costureira para aumentar, ou então tinha que comprar outras roupas. Então esses problemas que estavam começando a aparecer em mim e outras coisas também. Enfim, aí eu fui e marquei, porque eu tava notando algumas coisas também diferentes comigo. Eu pedi a minha mãe para marcar o médico para fazer o exame de sangue e tudo. Eu fiz, quando eu cheguei no dia, o médico falou comigo, olha, eu tava junto com a minha mãe do lado dela, no consultório. Aí ele falou, olha, o seu filho tá com um problema aqui, que se ele continuar se alimentando de doce, ou então se ele continuar ingerindo tanta gordura, comendo bobagens,
ele vai ter um problema de diabetes, ele tá com colesterol alto, que vai dar outros problemas, e ia ter problema cardíaco também nele. E a gente vai ter que aconselhar você a levar numa nutricionista. Eu tava querendo ir mesmo na nutricionista por conta do meu excesso de peso. Eu cheguei lá, a nutricionista falou que eu tava por causa de tanto eu ingerir tanta comida, gordura, bobagem, açúcar, refrigerante e tudo, eu tava com sobrepeso na época. Eu já tava quase ficando com obesidade, se eu não me engano, de grau 1. E ela me explicou que eu tava com problema no meu metabolismo, por ter tanta gordura, que eu tava com o meu metabolismo lento. E ela falou pra mim, me aconselhou na época, uma série de coisas que eu deveria tirar da minha alimentação, que vale ressaltar. Se você estiver se sentindo bem com o seu corpo, se não tiver com nenhum problema de saúde, show de bola, você continua assim. Mas se você estiver sentindo problema de saúde, entre várias outras coisas que pode acontecer, imunidade baixa, aí no caso você tem que procurar um médico para fazer um exame de sangue e também ir na nutricionista. Então, a minha nutricionista, ela tirou macarrão da minha alimentação, no caso eu poderia só comer 1 ou 2 vezes por semana, e se eu comesse eu não poderia comer com arroz. Ela tirou refrigerante, porque refrigerante é rico em sódio e açúcar, também que é muito prejudicial se você quiser perder peso. O pão, eu poderia comer 1 ou 2 pães no máximo por dia, mas eu também tinha que tirar o miolo. O arroz, eu poderia só comer 2 ou 3 colheres. Então tudo que continha açúcar era pra me banir da minha alimentação. Eu não poderia comer miojo, que ela falou que eu tinha que tirar isso da minha alimentação. Cortar da minha alimentação carne e frango. No caso, o frango eu só poderia comer 3 vezes por semana. A carne eu só poderia comer no máximo 2 vezes por semana. Ela também me explicou que na época eu tinha que me alimentar em 3 horas. De preferência comer uma fruta, mas não poderia ser comer, no caso que eu até falei com ela, pode ser 3 frutas, se fosse comer em 3 horas, que ela falou não, porque senão eu ia continuar mantendo o mesmo peso, e as pessoas erram nisso, então eu só poderia comer uma fruta, ou então talvez uma metade de uma fruta, só para inibir o corpo, ou então só para alimentar o corpo um pouco. Ela passou uma tabela referente do que eu poderia ou não comer, e o que eu poderia comer na minha janta e no almoço. Ela também aconselhou para perder aquele excesso, fazer uma caminhada, ter resultados mais rápidos. E aí, como tinha no meu bairro aula de caminhada, tudo, tinha um professor e tudo, eu me inscrevi e fiquei fazendo esses exercícios. No primeiro mês, eu lembro que nas primeiras 2 semanas eu fazia só 2 quilômetros por dia. Já na terceira semana, eu já comecei fazendo 4 quilômetros. E a partir de 1 mês, eu já comecei fazendo 5 quilômetros o dia, que eu tinha que dar a volta em torno de um lago e do meu bairro, junto com o pessoal. E aquilo foi bom pra mim, porque eu sempre fazia ao entardecer. Eu chegava do colégio, tomava banho, colocava minha roupa, ia e eu chegava em casa suado. Só que depois disso, tipo assim, depois de 1 mês e meio, eu já comecei a ter disposição. Eu também já comecei, quando eu estava com esse problema de sobrepeso, as minhas roupas não estavam servindo. As minhas roupas, tipo, de 1 ano atrás, elas estavam servindo. As minhas roupas eu tinha que usar cinto, eu tinha que mandar apertar. Então eu já tinha começado a notar a diferença. E aí lá em casa, quando eu coloco uma ideia, eu costumo seguir ela até o final. Eu já comecei a tomar, tipo assim, as coisas sem açúcar. No caso, eu fui cortando mesmo. Mas depois de um tempo você começa a acostumar. E foi isso que eu fiz. Aí no final, seguindo tudo o cronograma, ela também falou que se eu fosse comer doce ou açúcar, no caso chocolate, era só pra colocar no final de semana. Então 2 vezes por semana no máximo, pra me cortar até açúcar. Eu fiz isso direitinho. Depois de 3 meses e meio, eu remarquei meu exame de sangue, fui lá, peguei o exame, fui na nutricionista, e também levei no médico. O médico falou tudo ok, que não tinha nada. Quando eu cheguei na nutricionista, na época eu tava com 82 quilos. Quando eu cheguei na nutricionista, ela até se assustou, todo mundo lá do hospital se assustou, da clínica no caso, todo mundo da clínica se assustou, porque eu tava com 45 quilos e no caso eu tinha emagrecido demais. E aí na hora ela se assustou, ela falou, nossa, mas você emagreceu demais, porque eu sumi da balança, tava com 45 quilos. Ela olhou o exame de sangue, ela falou que tava tudo ok. Aí ela falou pra mim não fazer mais essa dieta, no caso pra mim manter ela, mas só que acrescentando algumas coisas que ela falou comigo, porque eu emagreci demais, no caso eu tava muito abaixo do peso. Aí ela até falou que eu deveria pesar mais um pouco, uns 5 ou no máximo chegar até uns 55. Pra mim tá com peso padrão, no caso, até uns 57 quilos mais ou menos, que
porque deveria estar pesando. E foi, mas depois que eu emagreci isso tudo, que eu emagreci aproximadamente uns 37 quilos, eu fiquei muito feliz, porque as minhas roupas estavam servindo, na verdade não estavam servindo, né? As minhas roupas de antigamente estavam servindo, as minhas roupas ficaram muito largas, que eu comecei a notar, e pra mim aquilo foi muito, foi muito legal, porque eu chegava no colégio, em tudo, até em reuniões de família, ou então até pra visitar parentes, todo mundo falava: nossa, Ronão, você tá diferente, o que aconteceu com você? Você tá mais magro, essas coisas assim. E aquilo me deixava até feliz, porque é uma recompensa depois de todo o trabalho que eu tive de fazer caminhada, cortar muita coisa da minha alimentação, tirar, tipo, coisa que eu já estava acostumada a comer, entendeu? Então aquilo foi pra mim, foi felicidade. Eu gostei muito dessa experiência e foi uma coisa legal que aconteceu na minha vida. Igual se você tá procurando também emagrecer e tudo, não vai ser uma coisa do dia pra noite. E outra coisa também que vale ressaltar, que eu vejo muitas pessoas, vocês não podem consultar ou então procurar fazer dieta através de internet, porque às vezes o seu corpo ele tá com uma falta de nutriente, de alguma proteína, de alguma coisa, e você, no caso, você vai fazer a dieta, além, tudo bem que você pode emagrecer, que também você pode correr o risco de dar aquele efeito sanfona, que se você emagrecer, mas se você voltar o seu hábito de alimentação normal, isso não te ajuda, porque você vai voltar a engordar. Só que o problema disso é que você pode tirar algum nutriente que o seu corpo está com precário, está escasso no seu corpo, você tira, você pode ficar com a imunidade baixa, pode dar alguma gripe, então qualquer coisa pode atrapalhar você ou então pode agravar seu problema. Uma coisa que poderia ser normal pode trazer um problema para o seu corpo. Você tem que ir no nutricionista, você tem que marcar o exame de sangue, e aí eles vão falar o que tem que tirar da sua alimentação, os exercícios que você tem que fazer, vão fazer exame também para saber se você pode fazer alguns exercícios pesados, você tem também que ter até uma aula com algum professor, alguma coisa, porque também até para você fazer exercício, você não pode dar de cara. Se você for fazer caminhada, andar 8 km por dia. Não, você tem que começar também aos poucos, porque para dar tempo para o seu corpo acostumar e para ele pegar aquele ritmo, porque senão ele pode ter um problema. Porque você não pode começar logo, dando um exemplo, correndo 8 km por dia. Não, você tem que começar do básico, uma coisa leve, para o seu corpo ir acostumando e para ele pegar aquele ritmo. Eu fiquei feliz de ter cumprido isso tudo, por ter emagrecido, ter vencido essa etapa. E se eu conseguir, eu creio também que você pode conseguir. E depois de todos esses resultados, acho que você vai ficar muito feliz. Assim como eu olho as minhas fotos de antigamente, antes eu não gostava de olhar, mas hoje em dia eu vejo que aquilo dali foi uma vitória, que eu consegui vencer, e que aquela pessoa que eu era atrás, tipo assim, não nem jogo nem nada, mas eu me sinto feliz pela pessoa que eu fui e pela força de vontade que eu tive. Eu creio que assim como eu, você também pode conseguir, basta você ter força de vontade, você planejar, você colocar certinho, você também colocar na sua mente que você vai fazer aquilo porque você vai, e você também vai conseguir. Mas isso é só questão de tempo, tá? Não é nada assim. Comigo foi 3 meses, mas pode depender também da sua alimentação, o que você vai fazer, de todo o seu hábito, do que você vai mudar, do que você vai tirar da sua vida. Pode ser o quê? 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Pode ser o tempo que for, mas você vai conseguir. Eu até hoje eu mantenho esse ritmo que eu faço caminhada, eu evito comer muita coisa que tem açúcar, gordura, eu só como raramente macarrão. Eu procuro sempre fazer exercício, eu procuro sempre ficar em movimento, até também porque eu tenho problema no meu metabolismo. Outra coisa, eu não procuro também eu evito de tomar refrigerante, porque refrigerante tem açúcar, tem sódio, tem isso tudo. Foi isso, se vocês gostaram da dica, e se vocês quiserem saber mais coisas, é só se inscrever no canal. Deixar algum comentário se você tem alguma dúvida. Ajudar também a deixar o seu gostei aqui no canal, porque ajuda a impulsionar esse vídeo para chegar em outras pessoas que podem estar passando por um problema semelhante. E para esse vídeo servir de inspiração mesmo.